Olá, olá, criatura! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Recalculando a Rota OAB. O nosso foco aqui é te trazer todas as ferramentas, todos os insights, todos os ensinamentos para que o exame 41 seja sua última prova. Sim, para que você vá confiante com tudo que você precisa para ter a sua aprovação. Pelo nome e falando ser a última prova, parece que todos os nossos episódios só seria relevante para quem já fez a prova, reprovou e precisa ir para a próxima. Mas se você é marinheiro de primeira viagem, não se preocupe, pois eu tenho certeza que tudo que será passado no decorrer desses episódios são também para você. E aí, quem sabe, o exame 41 não vai ser a sua única prova da OAB com aprovação ao final, não é mesmo? Mas enfim, o que nós vamos falar neste episódio é por onde começar. Quando você se vê ali, pronto para iniciar a preparação para o exame de ordem, muitas vezes bate o desespero. E bate o desespero por quê? Porque é muita coisa. São muitas disciplinas, muitos conteúdos. E junto com todo esse muito, tem uma vida acontecendo em paralelo. Alguns estão na faculdade, alguns estão ainda trabalhando, é casa, é filho, é marido, é esposa, é família, são amigos, são eventos sociais. E aí quando você vê, você fala, como eu vou dar conta de tudo? Por onde que eu começo? Então veja, hoje nós vamos conversar um pouquinho por onde você deve começar. Só que para saber por onde você deve começar, eu já preciso te alertar em um fator. Quando eu falo de jornada de preparação para o exame de ordem, você vai perceber que não envolve apenas o estudar o conteúdo que a prova cobra. Ser aprovado no exame de ordem envolve um certo malabares na sua vida de modo geral. Você precisa sim de conteúdo, e isso nós temos aqui para te dar. Você precisa de gestão das emoções, e nós temos isso aqui no meu curso também, para que você alie com a sua preparação jurídica. Mas você precisa também de algumas ferramentas de organização, de planejamento, de execução. E para isso que está aqui o Recalculando também, para poder ampliar um pouquinho e te oferecer mais ferramentas, mais insights, mais conhecimentos, para que essa sua jornada seja um pouco mais leve. Vamos entender sobre 6 pilares importantes para que você conheça nesse momento. Algumas coisas você vai falar, nossa, mas isso parece bobagem. E eu te garanto que não é. Se fosse, nós não traríamos aqui para vocês. Então, são 6 tópicos que nós vamos juntos desenvolver no decorrer deste episódio, com tarefas para você concluir. E ao ponto que você for aí, concluindo essas tarefas, colocando isso tudo em prática, você vai começar a perceber a mágica acontecer. E as coisas vão fluir para que você consiga a sua aprovação. Mas vamos lá então. Primeiro ponto. Eu chamei aqui, né, de 100 dias por onde começar. E eu preciso te explicar sobre isso. Porque talvez alguns de vocês falem assim, Priscila, eu fiz a conta aqui, de hoje até a primeira fase, não são exatamente 100 dias. Outros vão falar assim, Priscila, eu iniciei na semana passada. Então, é muito mais do que 100 dias, são 120 dias. Ah, eu vou começar na próxima segunda, vai dar aproximadamente 112. Ah, eu vou começar só um pouquinho mais à frente, vai dar efetivamente 100 dias. Eu peguei 100 dias como uma média de tempo. Se você já começou antes, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai aí, né, com mais tranquilidade, com mais tempo. Se você está começando agora, tá perfeito. Se você vai começar daqui a uns dias, fique tranquilo que ainda dá tempo. Na verdade, é um tempo aí, esse aproximadamente 100 dias, muito bom para se preparar. Vai ser uma preparação que não vai ser
tão pesada no sentido de ter muito conteúdo por dia, apesar de ser um período mais longo. É aquilo, você vai fazendo um pouquinho a cada dia, até o seu copo estar cheio e preparado para o dia da prova. Então, vamos pensar aí que temos, em média, 100 dias, 110 dias, até a primeira fase do exame 41. Então, o que nós vamos analisar? Quais são esses 6 pilares importantes para você ficar de olho? Vou colocar aqui para vocês. Veja bem, nós temos que ter clareza, nós temos que ter comprometimento, nós temos que ter estratégia, nós precisamos de planejamento, execução e persistência. São 6 pontos que, claro, a partir deles, né, em cada pilar, temos que desenvolver, mas que eles aliados de forma precisa vão te levar até a tua aprovação. Vamos iniciar do começo, já que nós queremos saber por onde começar. Clareza. Gente, quando eu falo aqui de clareza, significa que você precisa ter clareza no seu objetivo. Você precisa ter clareza no que você precisa fazer para alcançar esse objetivo. A questão é que muitas pessoas chegam para se preparar para o exame de ordem e sequer sabem como que funciona o exame de ordem, né? Sequer sabe quais etapas que vai precisar concluir para conseguir a aprovação. Ou não tem delimitado com exatidão esse objetivo. Tem gente que fala, eu vou fazer a prova da UAB. Você não vai fazer a prova da UAB apenas. Você quer ser aprovado no exame da UAB. Não é só isso. Você quer se inscrever nos quadros da OAB como advogado e como advogada. Percebe que isso tudo vai mudando o patamar das coisas? Porque ir fazer a prova da UAB é uma coisa. Agora, você ter clareza do que você quer lá no final, de qual é o teu objetivo lá no final, ir fazer a prova é apenas uma etapa que precisa ser concluída. Então, o que efetivamente você quer? Qual é o seu objetivo para estar iniciando essa jornada? Você se vê lá recebendo, na solenidade de entrega de carteira da OAB, a tua carteira? Lá, né, estando inscrito e falando, eu sou advogado, eu sou advogada? Será que é esse realmente o teu objetivo? Isso muda como você vai olhar para a tua jornada, como você vai se posicionar em tudo que você precisa fazer para chegar lá onde você quer. Então, quando você sabe para onde você está indo, fica muito mais fácil. Você já ouviu aquela frase clichê daquele filme da Disney, do Alice no País das Maravilhas? Que para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Agora, quando você sabe o destino que você quer chegar, por mais que algumas vezes você se perca neste caminho, você consegue recalcular a rota até o seu destino final. Então, é de suma importância você saber qual o seu objetivo final para que você construa toda a sua rota, toda a sua jornada até chegar lá. Esse é o ponto, tá? Aqui, o que a gente vai fazer para ampliar um pouco a tua clareza? Porque essa parte de objetivo, de como você se vê diante de conseguir a aprovação, é algo pessoal. Cada um tem a sua motivação, o seu motivo para agir. Motivação é isso. O que te faz agir dessa forma? O que te faz começar essa jornada? Cada um tem o seu motivo. Cada um tem o seu destino final. E isso você precisa desenvolver consigo mesma. É uma autoanálise. E é importante que você separe um tempo para fazer isso.
Isso vai te dar gás, vai te dar energia, principalmente naqueles dias difíceis, porque eles vão surgir. Agora, eu preciso também que você tenha uma clareza da jornada, não é só clareza do destino final. Você precisa saber quais passos você vai ter no decorrer de toda essa trajetória. E para isso, eu quero trazer para vocês uma breve explicação da organização do exame de ordem, ou seja, em que consiste o exame da OAB, caso você não saiba ou caso você nunca tenha parado para analisar de forma estratégica. Você já viu que estratégia é um dos pontos que a gente precisa desenvolver. Veja bem, o exame de ordem, ele é organizado em 2 etapas. Na primeira etapa, você terá 80 questões objetivas, que são aí referentes a 20 disciplinas. Depois que você faz a primeira fase e é aprovado na primeira fase, aí sim você parte para a segunda fase da prova, que vai ser organizada como? Você vai precisar fazer uma peça prática profissional e 4 questões discursivas. Só que veja, a segunda fase do exame de ordem não vai envolver as 20 disciplinas, mas sim a sua área de concentração que você escolheu. Quando você faz a sua inscrição na primeira fase, na verdade, quando você faz a sua inscrição no exame de ordem, você já precisa indicar qual é a área da sua segunda fase. E por que eu estou falando da segunda fase, sendo que você ainda vai fazer a primeira? Porque eu falei para vocês que vocês têm que ter clareza do seu objetivo final, que você tem que ter clareza da sua jornada. E eu preciso que você saiba, desde já, que a primeira fase é apenas uma etapa da tua jornada de sucesso. É apenas metade do caminho. Então, nós vamos percorrer juntos essa metade do caminho. E quando você estiver na lista de aprovados da primeira fase, aí a gente faz aí, quem sabe, uma nova sequência de episódios para falar sobre a jornada da segunda fase. Que por mais que sejam, focadas em estudo, em preparação, são jornadas diferentes. Eu não vou agora me aprofundar na jornada de segunda fase, apenas na de primeira. Mas eu quero que você já saiba que a segunda fase faz parte do teu projeto, faz parte dessa escolha que você fez. E eu já quero que você esteja de olho nela, porque ela vai chegar também, tá? Então, essa é a organização, as etapas, digamos assim, para que você chegue lá na sua vitória. Então, você tem o start agora, o teu primeiro pit stop vai ser a primeira etapa. Primeira etapa concluída, abasteceu novamente, encheu o tanque, vamos para a segunda etapa concluída. Após a segunda etapa concluída com sucesso, você chegou ao seu objetivo final, que é a aprovação na OAB, para que você possa chegar aí aos novos horizontes que você determinou. Fechou? Então, esse ponto precisa estar bem claro. Agora, Priscila, é o seguinte, essa primeira fase do exame de ordem, como que ela é? Eu já falei para vocês que ela é composta por 80 questões de 20 disciplinas. E aí ela se organiza da seguinte forma. Quais são as disciplinas que serão cobradas de você? Ética, filosofia do direito, direito constitucional, direitos humanos, direito internacional, direito tributário, direito administrativo, ambiental, civil, estatuto da criança e do adolescente, consumidor, empresarial, processo civil, direito penal, processo penal, direito do trabalho, processo do trabalho, direito financeiro, previdenciário e eleitoral. Você consegue perceber aqui o número de questões que varia muito de uma disciplina para outra? Existem disciplinas que vão cobrar de vocês, por exemplo, 8 questões. Em compensação, outras disciplinas vão cobrar 2 questões. Será que isso traz alguma diferença da forma que você vai se preparar para aquela disciplina que vai te cobrar 8 questões e para a disciplina que vai te cobrar 2 questões? E aquelas no meio do caminho, 6 questões, 4 questões? Talvez faça sentido isso. Só que não adianta você pegar e sair estudando que nem um doido.
as 20 disciplinas sem você ter essa noção de como que a banca te cobra cada uma dessas disciplinas. O que envolve a prova, né? Qual é a parcela de importância de cada uma das 20 disciplinas no exame de ordem. E aí, isso é importante, porque vai repercutir dentro da nossa estratégia, que é um dos pilares que a gente já vai chegar. Só que o primeiro eu estou desenvolvendo a sua clareza. Eu quero que você entenda como que o jogo funciona. Outro ponto que você também precisa já ter em mente, as datas do exame 41. Você precisa saber quando cada coisa vai acontecer. Claro, nós não temos ainda todas as datas importantes para o exame 41, porque o edital ainda vai ser publicado. Mas algumas datas nós já temos e eu quero que você faça um checklist comigo para poder o quê? Para poder agendar essas datas. Faz parte de você saber quando cada coisa vai acontecer, tá? Clareza nas ações, clareza nos acontecimentos, clareza no processo. E aí aqui, quando que cada coisa vai efetivamente acontecer no exame 41. Prestem atenção. Nós vamos ter a publicação do edital no dia 6/5 de 2024. Próxima data que nós já temos, início das inscrições. No início das inscrições começam no dia 13/5 e vai ser até o dia 21/5. Tomem nota dessas datas, já agendem. Eu não sei se você utiliza agenda física de papel, se você utiliza agenda digital, mas tem uma agenda, já estou dando uma dica aqui, uma ferramenta que é o meu xodó. É o básico que funciona? Google Agenda. Por quê? Porque eu coloco notificação no meu celular, ele me manda alerta dos compromissos que eu agendei, dos lembretes que eu coloquei. Então, se você ainda não utiliza, fica a dica, dá uma fuçada aí, agende isso, peça para o aplicativo te lembrar, para que você não esqueça de datas importantes como essa. Bom, a primeira fase, quando que acontece? No dia 28/7 de 2024. E a segunda fase está programada para o dia 22 de setembro. Então, são datas que você já sabe a partir de agora que você terá compromissos importantes com relação a esse teu projeto. Sim, olhe para a sua preparação para o exame de ordem como um projeto, tá? Que precisa de cada etapa, que precisa de processos para que você conclua, né, com louvor, certo? Então, esse primeiro tópico, que era a nossa clareza, a gente conseguiu desenvolver. Tanto para que te coloque para pensar no teu objetivo final, no que de fato vai te motivar a seguir essa jornada, e essas questões um pouco mais relativas a prova em si, como que a prova se organiza, quais são as etapas, quais são as disciplinas e as principais datas que nós já temos desde já, tá? Anotou tudo isso? Não? Então anota, para depois você não perder as datas. Eu já vi muita gente perdendo data de inscrição e precisar esperar só o outro exame. Não, você vai resolver isso na sua vida agora, no exame 41. Tudo bem? Bom, segundo pilar que nós vamos falar é o nosso comprometimento. E aqui, por mais que eu tenha colocado um monte de coisa escrita, aí sim, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Eu quero que você lembre o seguinte: para que a gente possa alcançar o objetivo que foi delimitado, para que você possa passar por cada uma das etapas que são necessárias, que não tem como deixar de lado para chegar onde que você quer, você precisa ter comprometimento. E esse compromisso que você vai firmar não é comigo, não é com a sua família, não é. É um compromisso com você. Enquanto você
não honrar, não respeitar as suas próprias escolhas e os compromissos que você assumir com você mesmo, as coisas não fluem. Você precisa, a partir do ponto que está certo, está certa daquilo que você escolheu, se comprometer com essa jornada. Eu vejo muita gente falando e preocupada com a aprovação, sem perceber que, na verdade, o compromisso que você estabelece não é com a sua aprovação, porque a sua aprovação é uma consequência das suas ações, das suas escolhas no decorrer da sua jornada. Você precisa se comprometer agora com o que você vai fazer dia após dia. É isso que vai te levar para a aprovação. A aprovação não cai do céu. A aprovação não é um passe de mágica. Ela é mera consequência das suas escolhas, das suas ações, aqui, agora, no presente. O que já foi, deixa para trás. Não fique remoendo as reprovações anteriores que você teve. Isso já foi. Foi um capítulo da sua vida que você só vai trazer para o capítulo que está se abrindo agora aquilo que for importante de ensinamento. Aquilo que você consiga trazer de bom do que você já fez. Conteúdos que você já estudou, que agora você vai aprofundar e revisar um pouquinho. Erros que você cometeu, que você percebeu que agora você não vai cometer mais. Percebe? Do passado, a gente só traz aquilo que pode ser importante para o presente, que vai trazer as consequências do futuro. Você precisa viver o momento presente. E o momento presente ainda não é a aprovação, mas a jornada que vai te levar até ela. Então, se comprometa, porque o resultado é só uma consequência do que você está fazendo agora. Priscila, mas eu vou me comprometer com o quê? Você vai se comprometer com o planejamento que você tiver feito. Você vai se comprometer com os compromissos que você vai assumir no decorrer dessa jornada. Você vai se comprometer com as suas escolhas. Se a sua escolha é ser aprovado, o compromisso é que para chegar lá, eu vou precisar fazer um pouquinho a cada dia. Você está efetivamente comprometido com a sua jornada de preparação? Veja a minha pergunta. Eu não estou perguntando se você está comprometido com a sua aprovação. Eu quero que você se comprometa com a sua jornada, com o seu caminhar, com o seu dia a dia. Vamos fazer um exercício? Vamos? Pega uma folha de papel. Pega uma caneta. Se veja com o nome na lista. Imagine esse momento, você lá pegando, abrindo, publicou a lista final de aprovados no exame 41. Pensa nessa cena. E você procurando o seu nome na lista e ele estando lá. O que será que você vai sentir na hora? Você vai sentir alegria, felicidade por ter conseguido chegar no seu objetivo? Acredito que sim, né? Agora dá uma pausa nessa cena. É tipo assim, né? Se essa vida fosse um filme, eu dava pausa nessa cena. Fica com ela na sua mente. Ou se você quiser ir um pouco mais além, imagine você recebendo a sua carteira da OAB lá na solenidade da sua subseção. Agora volta aqui para a realidade. Para você conseguir estar nessa cena que você pausou na sua mente, você vai agora assumir um compromisso com você. Pensa que é um contrato que você está redigindo. E eu te convido a, de fato, fazer este compromisso e deixar ele pendurado num lugar que você possa olhar para ele todos os dias. Nos dias bons, nos dias ruins, né? Aqueles dias que são difíceis. Coloca na porta da geladeira, coloca lá de plano de fundo da sua tela do computador. Coloque. Deixe visível para você esses compromissos.
Priscila, mas como assim? Que compromisso? Você vai pegar um papel e você vai simplesmente colocar. Vai colocar o seu nome completo. Me comprometo a nos próximos 100 dias, lembrando que aqui é uma média, se você quiser contar exatamente quantos dias será a sua jornada, você pode colocar aqui especificamente. Me dedicar com a preparação para a primeira fase do 41º exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse período, farei escolhas que me levarão em direção de encontrar o meu nome na lista de aprovados na primeira fase, para iniciar a minha preparação para a segunda fase. Eu tenho consciência que esse comprometimento é comigo mesmo e que eu serei persistente na minha jornada. E você vai assinar e colocar a data que você está firmando esse compromisso com você. Quando nós estamos submetidos a um contrato, nós precisamos andar na linha das regras, das cláusulas contratuais, não é isso? Então, você ter a oportunidade de se lembrar que você assumiu um compromisso com você na hora de fazer cada escolha que surgir na sua frente, talvez isso te ajude a fazer as melhores escolhas, aquelas escolhas que vão te levar, nem que seja um passo mais próximo do teu objetivo. É um exercício interessante, é um exercício que nos ajuda a criar um comprometimento com si mesmo e dar importância para isso. E digo mais, se você fez esse compromisso, tira uma foto, me manda lá no meu Instagram, lá no meu direct. O meu Instagram é @PriscilaSouto_. Eu vou adorar ver que você realmente se comprometeu com essa jornada e vou te dar um feedback, vou te mandar uma palavra aí de apoio que nós vamos juntos até a sua aprovação. Então, estou esperando a sua foto do compromisso que você estabeleceu consigo mesmo, ok? Bom, fez o seu comprometimento, agora você está comprometido com a jornada. Só que, como que vai ser essa jornada? Essa jornada precisa de uma estratégia. E para falar de estratégia, a gente vai precisar voltar um pouquinho no modelo da primeira fase do exame de ordem. Eu vou precisar aqui desenvolver com você, né, uma análise sobre as disciplinas, a quantidade de questões de cada disciplina, porque isso vai repercutir na forma que nós vamos fazer o próximo passo, que é a parte aí de planejamento, tá? Por que eu preciso ter estratégia? Nós já vimos que dentro das 20 disciplinas, algumas disciplinas são mais relevantes do que outra, diante da quantidade de questões que são cobradas. E isso envolve um quadro, né, de divisão dessas disciplinas em grupos. Eu tenho aqui grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5. Essa divisão, ela é feita tanto com relação à quantidade de questões, como também com relação à quantidade de temas de maior incidência, de conteúdo de cada disciplina. Porque, por exemplo, se você for comparar direito do trabalho com direito tributário, eu tenho aqui duas disciplinas que têm a mesma quantidade de questões. A mesma coisa, se eu pegar aqui processo civil, né, que tem 6 questões, e processo do trabalho, que também tem 6 questões, e são duas matérias processuais, via de regra, processo do trabalho é uma disciplina que parece ser um pouco mais enxuta do que processo civil. Percebe? Às vezes é uma linha muito tênue, mas na prática do estudo, de forma pedagogicamente pensada, é uma estratégia interessante deixar processo do trabalho e direito do trabalho no grupo 1 e direito tributário e processo civil no grupo 2. Então, essa divisão de grupos não envolve somente a quantidade de questões, mas a extensão da disciplina, ok? Então, com isso, a gente tem a seguinte divisão. O grupo 1 vai ser organizado com ética constitucional, trabalho e processo do trabalho. O grupo 2, processo civil, processo penal, direito tributário, direito administrativo. O grupo 3,
penal, civil e empresarial. O grupo 4, consumidor, ECA, direitos humanos e previdenciário. E o grupo 5, ambiental, filosofia, eleitoral, financeiro e internacional. Então, essa organização de grupos, ela vai servir para que a gente tenha uma noção da união dessas disciplinas correspondendo a quantas questões da prova. Então, no grupo 1, eu vou ter um total ali de 24 questões da prova. E o grupo 2, eu vou ter o total de 22 questões. Se você parar para analisar, quantos pontos você precisa para ser aprovado na primeira fase do exame de ordem? 40 pontos. Você precisa da metade. De 80 questões, você precisa fazer 40. Se você somar o número de questões do grupo 1 e do grupo 2, nós já teríamos passado de 40. Nós teríamos um total de 46 questões. E aí, será que faz sentido, na minha estratégia de preparação, eu dar mais importância e me dedicar mais para as disciplinas do grupo 1 e do grupo 2? É óbvio que sim. Concorda? Olha a diferença do grupo 3 e do grupo 4 e 5. O grupo 3, a gente tem 16 questões e no grupo 4 e 5 nós temos 18 questões. Agora, gente, eu não estou falando que você simplesmente vai deixar de lado os grupos menores. Não é isso. Nós vamos sim olhar para esses grupos menores também. Essas disciplinas que têm um menor número de questão. Mas eu vou ter mais tempo, eu vou dar mais tempo disponível que eu tenho para estudar as disciplinas principais. Isso é estratégia na sua preparação. Não dá para você querer esgotar tudo de todas as 20 disciplinas. Não vai rolar. Ah, mas tem bastante tempo. É claro que vocês que estão começando agora vão ter conseguir estudar mais. Só que ainda assim, não dá para deixar essa estratégia de lado das disciplinas mais relevantes. Não dá. A gente precisa também cuidar disso. Agora, outra coisa que precisa estar dentro da sua estratégia são o método que você vai utilizar na sua preparação. Como você vai estudar? O que faz parte que é indispensável para que você consiga, em termos de conteúdo, internalizar para ter o suficiente para responder as questões que aparecerem na sua prova. Aqui no meu curso, nós utilizamos um método. Tá? Inclusive, esse método, o professor Marco Antônio já falou um pouquinho com vocês no nosso episódio 1. Né? O nosso método saber, praticar, revisar e aprofundar. Então, são 4 passos, digamos assim, que precisa estar presente nos seus momentos de estudo. E quando eu falo do saber, o que é o saber? O saber é você ter conhecimento daquele conteúdo. É, antes de tudo, pegar aquele conteúdo e conhecer sobre ele. E aqui envolve, por exemplo, você ter uma videoaula, ou você, eu quero estudar fazendo a leitura de um material para poder conhecer aquele assunto, você ter ali, então, um material, né, um PDF, para poder ter conhecimento daquele tema, daquela disciplina. A legislação, você precisa saber a lei, fazer a leitura da lei. É importante para o exame de ordem que você também faça a leitura dos artigos indicados pelo professor, colocados nos materiais, porque isso tudo faz parte do seu saber, de você adquirir conhecimento sobre aquilo. Quando a gente parte já para o praticar,
Aqui, veja, você precisa estar pronto para a prova. E o que a prova vai te cobrar? A prova de primeira fase vai te cobrar questões objetivas. Ele vai trazer um enunciado e vai te trazer alternativas para você indicar qual é a correta. Só que as questões são cansativas. Na maioria das vezes são casos práticos e ele quer a solução. Então você precisa praticar o conteúdo que você adquiriu no saber aplicado a questões no formato da prova. E isso envolve treino de questões, que é uma coisa, e simulados, que é outra. São duas coisas distintas, mas que fazem parte do seu praticar. E você precisa dar atenção para essas duas vertentes. Aqui você vai ter questões sobre o tema do saber que lhe foi apresentado, e você também vai ter simulados em datas agendadas para que você possa simular a prova, ok? E depois, qual é o próximo tópico que nós temos no nosso método? Revisar. No revisar, é aquele ponto que você tem que falar assim, peraí, eu já tive esse conteúdo lá atrás, só que se eu ficar 100 dias sem ter contato com ele, eu vou acabar esquecendo. Então, você precisa fazer revisões do conteúdo. Como que você pode revisar? Mapas mentais. Você pode fazer quiz, né? Aquelas perguntinhas mais rápidas para ver se você lembra do conteúdo. Podcasts. O seu caderno, que é importante você fazer o seu caderno no momento das aulas, para que você depois repasse o seu caderno. Ele pode ser um instrumento extremamente importante para o seu revisar. Você pode criar cards com o conteúdo, né? Então, o revisar, nós sempre colocamos lá na nossa plataforma materiais para te auxiliar nesse revisar, mas você também pode criar os seus, uma afinidade sua com aquilo que vai facilitar o seu momento de estudo. E aí tem o nosso aprofundar. O aprofundar, existem alguns temas que já tem uma questão jurisprudencial, por exemplo, que precisa de um alertazinho, né? Alguns conteúdos que envolvem uma problemática um pouco mais aprofundada do tema. Então, também você precisa ter cuidado para aprofundar nas questões que precisam ser aprofundadas. Não vá querer pegar um livro de doutrina de 2.000 páginas de cada disciplina e aprofundar tudo de todas as disciplinas. Não é isso que o exame de ordem te pede. Lembre-se, a preparação, ela precisa ser o quê? Estratégica, tá? Então, aqui a gente tem tudo isso organizado já para facilitar a sua vida. Ai, professora, mas eu estou sozinho. Organize-se. O Recalculando está aqui para isso, para te ajudar também a você saber quais são os pilares que você precisa estar atento na tua preparação. Bom, tópico 4, a gente precisa falar de planejamento. Você já sabe o que você quer. Você já sabe o que você precisa para chegar onde você quer. Isso você já determinou. Você já está comprometido com tudo que você vai ter que fazer para chegar lá. Você já sabe a estratégia que você precisa ter. Só que agora você tem que planejar de forma estratégica tudo que você precisa fazer para chegar ao seu objetivo. E quando eu falo de planejamento, ele é como se fosse, gente, ali, né, o teu plano de voo. Você precisa saber o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer depois, cada passo que vai ser dado até o dia da prova. E isso envolve você organizar as disciplinas que você vai estudar a cada dia, os temas que você vai estudar a cada dia, e colocar isso, né, tudo ali numa agenda, num calendário, para que a cada dia que você cumpra, você dê check. Para isso, nós preparamos para vocês um cronograma. Sim, você não vai precisar montar o seu planejamento, porque a base está pronta. O que eu digo para você, talvez você precise adequar esse cronograma para a sua realidade.
Mas isso só você consegue fazer, porque só você sabe da sua rotina, só você sabe efetivamente o tempo que você tem disponível para se dedicar para os estudos. Professora, o cronograma, ele está aqui em dias de semana, só que eu só consigo estudar final de semana. O que você faz? Pega e organiza. Bom, o que a professora lá, o meu curso sugeriu que eu fizesse de segunda a quarta, eu vou fazer no sábado. E o que a professora, eles sugeriram de fazer de quinta a sexta, eu vou fazer no domingo. Ou, eu consigo começar na sexta. Então, segunda, o que era segunda, eu vou fazer na sexta à noite. O que é terça e quarta, eu vou fazer no sábado. O que é quinta e sexta, eu vou fazer no domingo. Percebe? Você consegue ajustar para a sua realidade. Só que aqui, a gente já colocou, né, tudo mais ou menos distribuído até a data da prova. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção e eu vou explicando. Deixa eu me colocar aqui pequenininho no canto para que vocês consigam visualizar. Percebe que nós temos algumas cores, né, nesse cronograma. Por que tem cores? Porque cada cor equivale a um grupo de disciplina. Então, eu tenho, por exemplo, as disciplinas que estão em vermelho são as disciplinas mais quentes, são as disciplinas do grupo 1. As que estão em laranja são as disciplinas ali do grupo 2. As que estão em verde são ali do grupo 3. As que estão em azul são do grupo 4 e do grupo 5. Ok? Então, para vocês saberem o grau de importância dessas disciplinas. Outra coisa, por dia, nós separamos 2 disciplinas por dia, tá? E aí, cada disciplina, você vai falar para mim, Priscila, mas tá, ética, penal. O que eu vou estudar de ética no primeiro dia? O que eu vou estudar de penal no primeiro dia? Calma, criatura. Ó, deixa eu ir passando aqui para vocês. Aqui é mês a mês, né? Ó, maio, depois vem junho, depois vem julho, que é até a sua prova. Então, o calendário já está todo distribuído. E aí, vocês vão perceber que em cada disciplina tem um número. Por exemplo, ali, ó, no dia... deixa eu pôr aqui na tela, que senão eu vou falar bobagem. No dia 10 de julho, quarta-feira, Constitucional 8. Constitucional 8. O que significa Constitucional 8? Se você for seguindo no teu cronograma, que você vai baixar aqui, depois do calendário, tem o mapa de temas. Tá vendo o númerozinho ali? Ó, Constitucional 8 seria o quê? Você vai estudar processo legislativo, MP e lei delegada, e ordem econômica e ordem social. Então, você vai pegar o número da disciplina, jogar no mapa de temas, você vai saber qual é o tema que você vai estudar naquele dia. É assim que funciona a organização aqui do cronograma. Você pega qual é o número da disciplina, vai no mapa de temas, lá no mapa de temas ele vai te indicar exatamente o que você vai estudar, tá? Então, isso consegue te guiar. Seja lá o material que você vai estar utilizando para estudar, você vai naquele tema e estuda. Professora, aqui estão todos os temas possíveis dessa disciplina, estão os temas mais relevantes para o exame de ordem. São os temas basilares da disciplina e os temas mais relevantes. Lembra que nós precisamos estudar de forma estratégica? Não tem como você querer estudar em 4, 3 meses, 5 anos de faculdade. Tá? Então, aqui é o que a OAB pede. Os temas mais relevantes, para que você entenda, tenha um conhecimento da disciplina geral, mas estratégico ao mesmo tempo. Fechou? Agora, Pro, já tenho clareza, consegui desenvolver minha clareza, né? Já estou aqui comprometido, já tenho a minha estratégia, já tenho o meu planejamento em mãos, porque vocês deram aqui o cronograma.
mas eu não quero ir sozinho. Eu não quero seguir essa jornada sozinho. Eu quero ir acompanhado. Eu quero estar perto de vocês. O que eu faço? O que você faz? Nós estamos aqui te esperando, né? Nós temos aqui uma série de opções para que você venha com a gente. Nós temos aqui curso extensivo, curso intensivo, curso regular, cada um para um perfil de acordo com a tua jornada, de acordo com a tua rotina, em que você vai encontrar tudo isso que eu falei prontinho ali para você. Vai bastar você estar comprometido de seguir a tua rota, tá? Então, a gente tem curso extensivo, que é de segunda a quinta, tem uma carga maior de aulas, né? São 420 aulas, então vai te exigir, óbvio, um tempo maior de dedicação, porque você vai ter mais aulas para assistir. Nós temos o intensivo, que começou agora na segunda-feira, no dia 1º, online e presencial. Então, aqui são 330 aulas para que você assista. Então, você vai ter por dia um pouquinho menos comparado com o extensivo. Então, você precisa analisar qual é a tua realidade, certo? A gente tem que fazer o nosso máximo dentro da nossa realidade. Então, analisa quantas horas por dia você consegue se dedicar para a tua jornada de estudo, para a tua jornada de preparação. E a gente ainda tem o regular, que são aos finais de semana. Muito importante, tem muita gente que faz faculdade, trabalha, não tem um período durante a semana disponível e vai ter que se dedicar aos estudos, assim, a maior parte no final de semana. Então, vem para os nossos cursos de final de semana, que também vai ter aí um bom desenvolvimento. São 246 aulas, as aulas são aos sábados. E é importante que eu fale para você que aqui os cursos vão estar com o nosso método pronto. Então, você vai ter lá o saber, o praticar, o revisar e o aprofundar de acordo com cada unidade pedagógica. Cada unidade pedagógica, cada tema é preparado com aquilo que você precisa sobre aquele tema para ir para a prova. É só isso, Priscila? Tá faltando 2 tópicos daquilo que a gente começou lá no início do nosso checklist dos 6 pilares. Gente, depois de você ter o planejamento em mãos, ter passado pelos 4 primeiros tópicos, vem talvez uma das partes mais importantes, que vocês não podem abrir mão, que é a execução e a persistência. A execução, porque você precisa executar o planejamento que foi feito de forma estratégica. Não adianta você ter um cronograma, não adianta você comprar o curso, estar aqui no curso, se você não estiver executando, se você não estiver assistindo às aulas, fazendo questões, fazendo simulados, revisando, aprofundando e estudando. Execução é o necessário. E mais do que isso, não adianta você executar um dia e parar nos próximos. Executar uma semana e ficar 2 semanas sem executar. Você precisa de constância nessa execução, um pouquinho a cada dia. E mais uma coisa, persistência. Não desista. Terão dias que serão difíceis, que você vai estar cansado. Descanse um pouco, mas continue. Persista na tua jornada, porque a tua hora vai chegar. A tua aprovação é certa. É só você agora vir com a gente, recalcular a rota e vamos juntos até a sua aprovação. E os próximos episódios estão sensacionais. O episódio 3, eu vou estar junto com vocês, falando sobre qual é a forma mais eficiente para estudar. E talvez alguns confundam e falem assim, Priscila, mas você acabou de dizer o método. A questão do método é uma coisa, mas aqui a forma de utilizar o método. Será que você é mais auditivo? Será que você é mais visual? Será que você é mais sinestésico? Dependendo do teu sistema representacional, existe uma forma mais interessante para você aplicar nos seus estudos. E eu vou ensinar para vocês, nós vamos juntos aplicar um teste em cada um de vocês, cada um vai fazer um teste, e eu vou trazer aqui o resultado desse teste e as técnicas de estudo
que podem te auxiliar de forma mais eficiente, de acordo com as suas peculiaridades, para tornar o teu processo de aprendizagem mais leve, mais tranquilo. Fechou? Então é isso. Eu aguardo vocês no episódio 3. Até mais.